A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados amigos, estamos felicíssimos com mais uma oportunidade que o Senhor Jesus, o Senhor Deus nos dá de um culto racional, mais uma edição do culto racional. Esse é um programa que já está no ar aí há algum tempo e tem a motivação de ser instrumento de Deus para a sua vida. Nós somos imperfeitos, nós somos limitados, mas nós entendemos que pela misericórdia de Deus, o Senhor pode nos usar como instrumentos para falar, como instrumento dele para falar para a sua vida. O Espírito de Deus pode usar a minha vida neste dia para falar ao seu coração. Nesses dias, desde fevereiro deste ano, fevereiro de 2013, nós começamos um projeto aqui no Culto Racional de estudarmos a Santa Palavra de Deus, versículo por versículo, e começamos com o livro de Romanos. É um livro riquíssimo, onde você encontra a base, digamos assim, da fé cristã. É um livro que fala de justificação pela fé, é um livro transformador. Por isso que nós começamos com Romanos, e como eu sempre digo aqui, nós não temos pressa de avançar muito. Nós paramos sim em cada versículo, e quando o versículo aponta para certos princípios, nós abrimos um parêntese e discutimos aqueles princípios para que a gente realmente vá crescendo aí no aprendizado com a palavra de Deus. Então não temos pressa, tanto que hoje nós estamos no versículo 10, 11, 12, já saindo para o 12, né? O final do programa passado eu estava falando do 10 e do 11, já fechando. Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão e vai avançar para o capítulo 2, versículo 12 de Romanos. É um livro riquíssimo que tem nos trazido muitas lições profundas, da fé cristã. E, claro, o programa Culto Racional já está aqui no ar há muito tempo. Você é convidado a dar sua opinião, a estar conosco, coloca aí sua mensagem, manda para a gente, é um grande prazer estar respondendo, inclusive no ar, as suas considerações. É importante que você nos ajude a fazer o melhor programa possível. Eu dependo de você para dar opinião sobre isso. Bom, na realidade, o ano passado a gente estava fazendo uma aplicação um pouco diferente. A gente estava estudando situações que estavam acontecendo aí, que estão acontecendo, na sociedade, não só no Brasil, mas fora do Brasil, diversas situações sociopolíticas, econômicas. A gente trazia essas situações para serem analisadas com a luz da palavra de Deus. A questão da fé, da defesa da fé, aquilo que atinge a fé interna e externamente. Esse sempre foi o trabalho do culto racional. E esse ano a gente vai continuar com essa mesma ênfase dentro desse projeto, contudo, visitando, a gente está fazendo o inverso, saindo da palavra de Deus e olhando a realidade ao nosso redor, versículo por versículo. E aí eu quero lhe convidar para mais uma edição, do Racional, que é uma alegria tê-lo conosco. Eu quero lhe convidar para orarmos nesse momento. Senhor nosso Deus, bendito, exaltado é teu nome, Senhor. Mais uma vez na tua presença nos encontramos, estamos diante de ti, Pai, como teus servos, limitados, Senhor, completamente carentes e dependentes de ti, Senhor, rogando que o Senhor nos perdoe os pecados, Senhor, tantas falhas, tantas dificuldades de caráter, Senhor, e eu rogo em nome de Jesus que o Senhor me restaure, nos restaure, Senhor, porque diante da tua santidade nós perecemos, Pai. Em nome de Jesus nós rogamos perdão dos nossos pecados, Senhor. Rogamos ao Santo Espírito que o Senhor nos habilite a estar na tua presença, com esse propósito, Senhor, de sermos usados por ti para a realização deste trabalho tão importante para o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus eu te rogo, ó Pai, portanto, que eu possa ser instrumento teu nesse momento, Senhor. Ó Santo Espírito, que haja iluminação na minha vida nesse instante,
que venha de Ti, diretamente de Ti, do Teu coração aos nossos corações, um aprendizado, uma palavra magnífica, Senhor, para os nossos corações, e nos restaure, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, converta os nossos corações. Seja, Senhor, com os nossos internautas, com suas famílias, aonde eles estiverem, Senhor, que sejam profundamente alcançados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que o poder da Tua palavra se manifeste, Senhor, neste vídeo, e que entre nos lares, nos compartimentos, aonde for, Senhor, onde o nosso internauta estiver, que seja abençoado em nome de Jesus. Seja conosco, portanto, nos dê a Tua direção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, prezados. Gostaria também de convidar a todos para uma leitura, mais uma leitura no texto de Romanos, capítulo 2, para cumprirmos esse objetivo, né? E eu vou já ler do versículo 11 em diante, que diz assim: porque para com Deus, 2:11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Os versículos 10 e 11, que nós fechamos o programa da semana passada, falando sobre esses dois versículos que tratam basicamente da grande verdade de que Deus, que é santo, que é puro, que é perfeito, o único que tem o direito de se ofender, olhando desse ponto de vista de que Deus é perfeito, Ele é o único que tem moral para dizer: eu estou ofendido, você me ofendeu. É claro que nós, seres humanos, nos ofendemos toda hora, basta que alguém discorde da gente. Naquele particular a gente se sente perfeito e por isso a gente se ofende, né? As pessoas facilmente se ofendem, eu particularmente me incluo. Isso faz parte dessa natureza nossa corrompida, que vê sempre a si mesma, né? Ela sempre está olhando para si mesma e não para Deus, que é perfeito. Porque se quando alguém me ofende ou alguém está em falta comigo, se eu olhasse para a perfeição de Deus, eu daria um tratamento diferenciado. Eu não seria tão rígido, tão intolerante com aquele que que me ofendeu, que está em falta comigo, porque eu estou vendo que só o Deus que é perfeito, infalível, é que tem, de fato, todo o direito de se ofender, né? Então, o texto, ele nos convida a avançarmos um pouco mais nesse raciocínio, que a gente já está elaborando esse raciocínio já há algumas semanas, porque o texto ele faz uma crítica à arrogância religiosa dos judeus, né? E, portanto, ele estende essa crítica a todos os homens, a todos os seres humanos que se sentem melhores do que os outros. E o texto exalta Deus, exalta o caráter de Deus, exalta a sua santidade, a sua perfeição. E esse texto diz que esse Deus perfeito não faz acepção de pessoas. E nós vimos no programa passado que o texto no grego que se refere à acepção de pessoas, a ideia que ele traz lá no original é de favoritismo, de parcialidade. Deus não faz favoritismo para quem quer que seja.
e discutimos exaustivamente essa ideia do favoritismo, inclusive citamos que estamos em época de eleição, né? E aí o favoritismo é flagrante, né? A gente vê nas comunidades, aí nós fizemos uma crítica, uma autocrítica, né? Com respeito a como as comunidades cristãs, né, evangélicas, não todas, é claro, mas muitas se comportam de forma pecaminosa durante esse momento aí das eleições, fazendo acepção de pessoas. Porque se você apresenta um político na sua igreja, você diz assim, esse é fulano de tal, vereador, deputado, senador, etc. Você teria que apresentar as outras pessoas também. Esse aqui está o médico fulano de tal, esse aqui está o pedreiro fulano de tal. Se você faz o destaque de um fulano que está no nosso meio, que com o título que ele tem na sociedade, ou com a profissão que ele tem, e faz esse destaque não dos outros igualmente, você está fazendo acepção de pessoas. Né? E muitas vezes você faz esse destaque que é para fazer algum favor a essa pessoa, para levar os outros a servir essa pessoa, quando a comunidade está ali posta para honrar a Deus. E muitos de nós praticamos isso descaradamente, né? No nariz do Senhor, na presença de Deus, e isso é completamente reprovável. Mas o modelo que o Senhor nos ensina não só para você, mas para mim também. Eu estou falando isso aqui para ser honesto com a palavra de Deus. Não estou dizendo que eu sou melhor, que eu sou perfeito. Não é isso. Eu me incluo aqui também na crítica. Tá? Agora, temos que honrar o que a palavra de Deus diz. O padrão é o que Deus determinou, não é o que a nossa conveniência determinou. Então, eu tenho que seguir esse padrão. Mesmo com as minhas imperfeições, o meu alvo é este. E não eu me conformar, né, com o padrão que nós mesmos estabelecemos, porque ele é falho, ele é pecaminoso, ele desonra a Deus. Graças a Deus que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos revelou a sua vontade, revelou o seu padrão, né, para as nossas vidas. E isso é riqueza para nós. Eu quero ler um pouquinho mais sobre essa questão. A Bíblia, boa parte dela está falando dessa característica aí do caráter de Deus, né, da sua justiça. Atos 10, 34, diz assim, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, né, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Observe que esse era o velho Pedro, né? Que discriminou gentios, que não queria sentar com gentios, que foi repreendido por Paulo por causa disso. Mas agora, esse homem, cheio do Espírito Santo, Deus começa a mostrar o caráter dele, Deus começa a mostrar o padrão dele, pela sua presença na sua vida. Ele diz, eu reconheço, né, que Deus não é só o Deus do judeu, é Deus de qualquer nação, e ele está com os braços abertos para oferecer a salvação a todos. E continuando, ele diz assim, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, ele começa a falar da ressurreição de Cristo, de quem foi Jesus de Nazaré e que ele era o Filho de Deus. Aí já é parte específica do discurso, mas o fato é que nós temos aqui uma comunidade judaica que estava se convertendo ao Evangelho, mas que precisava se libertar do preconceito contra os gentios, né? E quem foi que ensinou a eles que eles tinham um preconceito? Observe, tem um dos diversos fatos, né? Cornélio era um homem que, segundo a Bíblia, um homem justo, um homem que dava esmola, etc. E que Deus observou Cornélio. Mas Cornélio precisava ouvir
a mensagem do Evangelho, precisava se arrepender dos seus pecados, precisava que Jesus perdoasse seus pecados, precisava nascer de novo. E Cornélio, ele chama, né, Pedro, ou alguém chama Pedro para ir até Cornélio, e Pedro ele rejeita, porque Cornélio não era judeu, e um judeu, Pedro era judeu, não entrava na casa de um gentio assim, né, de graça, dessa maneira. Eles se sentiam impuros até se tocasse no ombro de um judeu passando, ou de um gentio passando no meio da rua. Observe que nível de preconceito, e tudo em nome da religião. Observe o que é que a religião faz. Por isso que nós pregamos Jesus Cristo ressuscitado. E isso nada tem a ver com as religiões. Tem a ver com o fato de Jesus estar vivo e ele ser a verdadeira revelação de Deus, do Todo-Poderoso, aqui na terra. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, diz a Bíblia, Jesus Cristo. E ele está vivo porque ressuscitou. E é em Cristo que nós encontramos, que nós nos encontramos com Deus, que nós encontramos o caráter de Deus. É Ele que nos leva até a presença de Deus. Só Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse mesmo Pedro que rejeitou ir até Cornélio, Deus lhe dá uma visão. E ele agora toma consciência com essa visão que Deus deu, e ele foi a Cornélio levar o Evangelho. Começou a se desprender desse preconceito. A própria igreja não queria, a igreja primitiva, logo no início, não queria pregar o Evangelho para os gentios. Foi o que aconteceu. Os gentios começaram a se converter e o Senhor Deus começou a batizar com o Espírito Santo pessoas da comunidade gentílica. E aí eles caíram na real e disseram: se o próprio Deus está dando o Espírito Santo para essas pessoas, quem somos nós para excluí-las? O próprio Deus, ele deu testemunho de que não faz acepção de pessoas. Então arrependa-se dos seus pecados, aonde você estiver, procure Jesus, que é o Filho de Deus, como seu Salvador. Não interessa quem você seja, aliás, nem interessa quanto que você é pecador, quais os pecados você cometeu, mas se você, arrependido dos seus pecados, se chegar diante de Deus, crendo em Jesus como seu Salvador, Ele vai lhe dar um abraço de bem-vindo, meu filho. Ele vai te receber como recebe qualquer pessoa, em qualquer situação. Deus não faz acepção de pessoas. Bom, então esse texto ele mostra essa verdade. Gálatas capítulo 2, versículo 6, aqui é o próprio Paulo falando para uma comunidade que estava com essa dificuldade, né? A comunidade se convertia, naquela comunidade muitas pessoas, judeus se convertiam e gentios, pagãos também se convertiam. E do ponto de vista do cristianismo, daquilo que o Senhor revelou, todos são iguais diante de Deus, não há acepção de pessoas. Então o judeu via um gentio se convertendo e ele conhecia a vida daquele gentio, que tinha uma vida deplorável, às vezes um pagão que vivia mergulhado na imoralidade, que não cumpria os preceitos da lei, e ele, como judeu, a vida toda tentando cumprir os preceitos, né, da lei. E agora, na comunidade cristã, do ponto de vista de Cristo, todos eles são iguais. Então os judeus, cristãos, judeus que se converteram ao cristianismo, nessa comunidade, começaram a exigir dos irmãos gentios ou pagãos que eles também cumprissem a lei, ou tentassem cumprir a lei. E aí o Espírito de Deus usa Paulo para fazer uma carta a essa igreja, para doutriná-los, ensiná-los sobre essa questão, né, da graça e da lei, né? E o texto, observe, 2,6, diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Aqui ele está tratando de uma questão específica, mas o que a gente resgata desse versículo é o apóstolo dizendo: Deus não aceita a aparência do homem. Nós vivemos no mundo da mentira.
no mundo da hipocrisia, no mundo da aparência, né? As pessoas colocam muitas máscaras. Então tem uma máscara que você usa, que nós usamos no trabalho, outra máscara que usamos, né, na escola, na universidade, outra máscara que usamos entre os amigos, outra máscaras diversas, né? Quanto mais justa for a pessoa, menos máscara ela terá. Mas as máscaras existem no mundo. Quando acontecem os crimes, as barbaridades, as pessoas geralmente, mas meu Deus, o que foi que aconteceu? Não imaginava que aquela pessoa era capaz de fazer aquilo. Mas ela estava sob máscaras. O mundo da hipocrisia engana-se, deturpa-se a verdade, torna-se certas mentiras em verdades. O mundo jaz no maligno e se inspira na mentira. E às vezes os relacionamentos se fundamentam em cima de máscaras, em cima de certas verdades que não são verdades, em cima de mentiras que foram postas como verdades, e os relacionamentos vivem em função de uma irrealidade. A palavra de Deus diz: Deus não aceita a aparência do homem. E às vezes pela aparência a gente julga as pessoas, né? No interior, aqui como Feira de Santana no interior, muitas vezes chega hoje em dia não acontece mais isso não, que o comércio ficou esperto. Mas antigamente chegava um cidadão, um fazendeiro, com a sua roupa simples, com um chinelo até sujo, né, lá do sertão, da areia do sertão, querendo comprar um carro numa concessionária granfina, e ninguém dava atenção para ele por causa da sua aparência, mas dava toda atenção ao estelionatário que chegava com paletó e gravata. Você vê como as coisas são. Hoje em dia não, hoje em dia o vendedor, né, ele está mais esperto, ele não está fazendo tantas, ainda existe a discriminação, ainda existe a questão da aparência, mas precisamos ter cuidado com isso para não sermos injustos, fazermos acepções de pessoas, porque ele se veste assim, porque ela tem esse carro assim, porque ele tem cargo assim, né? Porque ela ou ele é importante na sociedade. Esse conceito de importante na sociedade, ele é muito relativo, precisa ter cuidado, para por conta de um fulano que às vezes nem está pedindo para a gente puxar o saco dele, às vezes a gente faz isso na comunidade, em detrimento de honrar, né, um filho de Deus, um irmãozinho, alguém que é um pouquinho mais humilde, né, financeiramente falando, e a gente desonra o pobre para honrar um rico que muitas vezes é o opressor. A carta de Tiago, ela fala isso de forma estridente mesmo, de forma bem específica e dura, dizendo que Deus vai cobrar isso. Não pode haver esse tráfico de influência, essa hipocrisia no meio do povo de Deus. Vivemos de aparência, mas a Bíblia diz que Deus não aceita a aparência do homem. Deus não vive de aparência. Deus é justo. Deus olha o interior do coração, vê o que é que está lá. Mesmo que a gente vista uma máscara, o Senhor Deus, Ele é onisciente, Ele sabe exatamente o que está por trás do discurso, que às vezes não é nada disso, mas é o discurso, como eu estou discursando aqui. Estou usando a palavra de Deus, estou falando de idealismos, porque a palavra de Deus ela é ideal, sim, ela aponta para o ideal, ela aponta para o caráter de Cristo, mas Deus está vendo a minha prática, na minha vida particular. Enquanto eu estou falando para você, o Espírito de Deus vai me cobrar exatamente isso que eu estou falando para você, porque eu não sou melhor do que você. E é isso que nós precisamos entender. Diante dessa realidade do nosso Deus, nós temos que ter muita humildade diante da vida. Vamos perder essa arrogância diante da vida, né? E vamos nos humilhar diante do nosso Deus, né? Bom, vamos ler mais um texto, Efésios, capítulo 6, ainda tratando dessa questão. Eu estou fechando o que nós começamos, versículos 10 e 11, a semana passada. Efésios 6, 9, é mais uma carta do apóstolo Paulo, agora para uma igreja muito grande, lá em Efésio. Essa era uma grande cidade, né? Efésios, ou Éfeso, carta aos Efésios, 6, versículo 9. E vós, senhores, observem, fazei o mesmo para com eles,
deixa eu ler um pouquinho antes, né, para você entender melhor. Vós servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servimos à vista, ou seja, à aparência, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia recomenda eu servir as pessoas como se estivesse servindo a Deus. Daí a honestidade, daí a justiça. Eu não vou, se meu patrão me paga para eu começar o trabalho às 8 da manhã, eu devo chegar um pouquinho antes das 8 para ler o jornal. E não às 8 eu começar e ficar até 8h30, né, lendo o jornal, aí eu estou roubando do meu patrão. É importante que a gente entenda isso. Eu sei que culturalmente algumas coisas a gente quer impor por causa da cultura, mas o Evangelho ele corrige a cultura. É importante que se entenda isso, né? Eu não posso tirar de alguém aquilo que é dele. Tá? Se você, pastor presidente, você recebe um missionário e o missionário recebe uma oferta para ele, então não pegue essa oferta na mão do missionário para usar na obra. Você está tirando do missionário. Oferta com a família dele, porque às vezes acontece isso no campo e o pastor presidente, com a desculpa de que é autoridade no campo, ele fica usando as pessoas, né? Fica jogando para lá, jogando para cá, humilhando as pessoas, com a desculpa de que ele é o chefe, ele tem autoridade espiritual e pastoral e todo mundo tem que obedecer a ele. Cuidado, Jesus vai julgar isso. A autoridade espiritual é quando Cristo aparece na minha vida, é a autoridade de Cristo. E Cristo nunca usou sua autoridade para abusar das pessoas, para humilhar as pessoas, para destruir as pessoas. Bom, continuando o texto. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, agora o versículo, né? E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não vai julgar de forma favorável a mim pelo fato de eu ser patrão, né? Deus não vai julgar de forma desfavorável a mim porque eu sou patrão. Também não vai ser favorável só pelo fato do fulano ser o empregado. Também não vai ser desfavorável ou favorável pelo fato dele ser empregado. Na realidade, Deus vai julgar a todos segundo a sua verdade, segundo a sua justiça, independente dessas coisas que nós humanos inventamos, dessas relações sociais, dessas posições sociais. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia, Romanos, capítulo 2, versículo 12, Deus não faz acepção de pessoas. Desculpa, versículo 10 e 11. Muito bem. Colossenses, mais uma carta de Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Colosso, a igreja lá em Colosso, outro problema sério que eles tinham lá, que não vem ao caso de discutirmos aqui. Quando chegarmos nessa carta a gente vai caracterizar. Colossenses 3, 25, que diz assim: mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas, né? Deus não faz acepção de pessoas. E agora vamos para um outro escritor, né, humano que Deus usou, que é Pedro, né? Este Pedro lá do Atos dos Apóstolos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, diz assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Vamos ter temor. Nós estamos aqui, prezado irmão, você que me ouve, nós estamos aqui nessa terra numa peregrinação. Tudo isso que acontece na nossa vida, a luta pela vida, que é muito digno, né? Você lutar pela sua família, pelo emprego, pelas melhores condições, para se livrar de aluguel, cuidar da família, cuidar da saúde, né? Cuidar da sua cidade.
não deixar políticos corruptos, né, tomarem conta da cidade. Tudo isso é digno que façamos aqui, porque isso faz parte da nossa realidade aqui. Mas é importante que entendamos que a nossa vida aqui na Terra deve ser um reflexo, né, da nossa vida com Deus, da nossa intimidade com Deus, né? A retidão, né, que o Espírito de Deus, a retidão divina que o Espírito de Deus implanta na minha vida, ela deve aparecer nesta vida aqui. Ou seja, o mundo só vai ver que eu sou discípulo de Jesus se realmente, né, Cristo estiver na minha vida, se a sua retidão for a diretriz da minha vida aqui, em tudo aquilo que eu faço, né? É dessa maneira que a palavra de Deus me diz. Então, nessa peregrinação, eu devo ter muito temor, né, diante do Senhor, sempre fazendo uma autoavaliação se realmente as minhas atitudes, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que está, né, ao meu alcance de fazer, de interagir, está, digamos assim, coerente, convergente com a vontade de Deus. Nós estamos aqui para servir a humanidade, né? Estamos aqui para servir da mesma maneira que Jesus deixou o seu exemplo. Então, a nossa peregrinação aqui não pode ter a motivação do resto das pessoas do mundo, que muitas delas vivem para este mundo, vivem para lutar pela glória desse mundo. Jesus, houve uma tentativa, né, de suborno a Cristo, quer dizer, o maligno, ele disse: ó Jesus, eu te dou a glória desse mundo, eu te dou a fama desse mundo, a riqueza desse mundo, agora você vai ter que abrir mão da sua missão e vai ter que me adorar. Jesus rejeitou tudo isso, esteve no mundo, conviveu aqui, mostrou o seu amor, cumpriu a sua missão. A igreja é do mesmo jeito, a igreja deve estar aqui, eu e você, cumprir a nossa missão, mas não temos que nos envolver com esse mundo ao ponto de vivermos a ideologia desse mundo. Nós vivemos da maneira que Cristo nos diz para viver. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, diz que o Senhor nos deu o Santo Espírito dele. E fala João capítulo 16, que o Espírito de Deus nos foi dado, né? Jesus disse: olha, ele é o Espírito da verdade e é ele que vai guiar a vossa vida a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Então, é o Espírito de Deus, que é Deus e, portanto, pensa como Deus pensa, que deve, né, ter espaço na minha vida para que ele possa me dirigir em todos os setores da minha vida, porque essa direção do Espírito de Deus é o melhor para mim e para o meu próximo. Como que Jesus vai continuar o seu ministério através da minha vida e da sua vida se nós não obedecermos à direção do seu Santo Espírito? Na realidade, a Bíblia diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, nos deu a palavra da reconciliação. Então nós somos instrumentos de Deus na face da terra, a igreja, para dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo, porque o mesmo texto que está, 2 Coríntios capítulo 5, o mesmo texto diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Jesus tinha um ministério da reconciliação, né? E agora a igreja dá continuidade. Mas quem é que dá continuidade ao ministério de Jesus Cristo? É exatamente o Espírito de Deus. A esse outro Consolador de mesma natureza de Cristo, que está em nossas vidas, ele vai nos guiar para fazermos a vontade de Deus, para fazermos a obra de Deus. Não se faz obra de Deus sem direção do Espírito de Deus. É um engodo. Precisamos realizar a obra de Deus aqui na terra, mas com intimidade com os ideais de Deus, e não com apenas o nosso raciocínio. Bom, então o texto está falando da nossa peregrinação. Diz assim: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor. A recomendação é fazer uma peregrinação aqui em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que Deus não vai fazer favoritismo a mim nem a você. Ele vai julgar cada um segundo a sua própria obra. Deus é justo. Bom, então, com isso a gente termina fechando, né, o raciocínio que estava posto aqui nos versículos 10 e 11. Falamos do versículo 12, vamos entrar no 12 agora.
porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Observe, nós temos duas coisas aqui. A base do raciocínio aqui é o seguinte: os homens são julgados, observe, segundo a luz que eles tiveram, e não segundo a luz que eles não tiveram. Mas todos serão julgados. Observe que não está dito aqui que quem não teve conhecimento de um código escrito, de uma lei escrita, não está dito aqui que essas pessoas não serão julgadas. Todos serão julgados, sim, senhor. Até porque todos já nascem condenados por causa da corrupção da natureza humana desde o Éden. Tá? Aqueles que abraçarem a fé no Salvador, esses serão justificados diante de Deus, como já abordamos aqui. Aqueles que não abraçarem a fé no Salvador, portanto, não terão Salvador, não terão remidor, né? Não terão alguém que assumirá a sua culpa, esses serão julgados, mas vão ser julgados com justiça. Não vão ser julgados a partir de informações que eles não tiveram. Eles serão julgados a partir de informações que tiveram. E como é que essa informação vem? Bom, aí é outra coisa. A informação, algumas pessoas do mundo, no caso aqui dos judeus, eles tiveram a informação a partir de um código escrito da lei, né? Serão julgados, quem tem lei vai ser julgado segundo a lei. E quem não teve acesso a essa informação, vai deixar de ser julgado? Não, vai ser julgado também, mas não segundo a lei, vai ser julgado de uma outra forma. Então existem outras formas da lei? É isso aí, existem outras formas da lei. Eu quero introduzir esse raciocínio para mostrar que há uma lei inerente. O próprio texto lá embaixo, ele começa falando, a gente vai ver a partir do versículo 15, ele vai tratar de consciência, vai tratar de pensamento. A gente já viu nesse programa, Apocalipse capítulo 20, livros serão abertos, entre eles o livro da vida, né? Então, haverá registros de toda a minha vida, não só aquilo que eu faço externamente, mas no meu interior. Deus é onisciente e o seu julgamento vai levar detalhes, assim como sua graça é rica em detalhes, o julgamento também vai ser rico em detalhes. Deus é onisciente e vai deixar registrado lá as decisões que as pessoas tomaram no silêncio. A consciência estava lhe dizendo o que deveria, qual era o caminho certo. Essas pessoas optaram em fazer ou certo ou errado. Tudo isso vai estar registrado. Deixa eu adiantar o versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. A obra da lei escrita no seu coração. Isso aqui não é lei mosaica, né, escrita nas pedras que foram publicadas. Um certo povo teve acesso a esta lei, o povo de Israel vai ser julgado a partir da lei. Mas o restante da humanidade tem uma lei escrita no coração. Está dito, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, observe. Todo ser humano tem algo chamado consciência. É claro que você diz, mas tem ser humano que a consciência já não vale mais para ele. Sim, mas é isso que vai ser julgado, inclusive. Ele deixou de ouvir até a voz da consciência. Esse é um estado deplorável, um estado terrível, mas concordo com você. Há pessoas que a mente já cauterizou, que mata ser humano como se estivesse matando sei lá o quê. Nem comparo com um passarinho, né? Que tem um ditado, matando como se estivesse matando um passarinho. Eu não quero colocar essa questão aqui, mas o fato é, você está certo quando você diz que há pessoas que não ouvem mais a voz da consciência, porque se envolveu tanto com o mal, mergulhou tanto nessa depravação da natureza corrompida, que ficaram cegas, mas nem por isso vão deixar de ser julgadas, né? Nem por isso, a palavra de Deus confirma isso. Bom, mas eu quero falar da lei inerente, a lei inerente que tem a ver
com o relacionamento da criatura, desculpe, com o Criador. O Senhor implantou isso no coração da criatura. Deus, que é meu Criador e o teu Criador, ele tem todo o direito, né? Tem todas as prerrogativas, todos os atributos, direitos de, ao criar uma criatura, exigir uma conduta dessa criatura em relação a ele, em relação ao Criador. Isso sempre houve, desde o Éden sempre houve. Deus cobrou a Adão algumas coisas, porque havia uma lei inerente desse relacionamento, mesmo que a lei mosaica não tivesse sido dada ainda. Aí eu queria falar um pouquinho, começo hoje, falando de algumas economias, né? A palavra economia é uma palavra bastante ampla, fala do sistema da época, fala do modo de conduta. Economia é isso. Então eu vou falar economia pré-mosaica, é uma economia que vem, e isso com respeito à conduta dos homens, né, das criaturas em relação a Deus, a economia que vem de Adão até Moisés, vamos dizer assim. Então, eu não estou falando da lei escrita, mas estou falando de que Deus, mesmo sem lei escrita, mesmo sem código de lei, Deus exigiu dos homens uma conduta em relação a ele. E essa conduta vai ser cobrada dos homens, mesmo que esses homens não tiveram contato com a lei escrita. Observe, não havia código escrito, mas havia a lei inerente. Além disso, a gente pode olhar, observe, quando chega na época de Abraão, Gênesis capítulo 18, versículo 19, olha que coisa interessante, na época de Abraão, já existia uma lei explícita, além da lei inerente, havia uma lei que de alguma maneira o Senhor se revelou, mesmo que não tem registro dizendo que estava escrita. A lei realmente escrita é a lei mosaica, que veio 1,5 milênio aí, ou um pouco mais. Na realidade, depois de Abraão foi meio milênio, 400 e poucos anos, vamos dizer assim, quando a lei foi dada a Moisés. Mas olha o que diz o texto, o tempo ali já está acabando, Gênesis capítulo 18, versículo 19. Porque eu o tenho conhecido. É o Senhor Deus se referindo a Abraão, tá? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que, observem, guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão vai ensinar aos seus filhos, aqueles da casa dele, a guardarem o caminho do Senhor. E quem foi que informou o caminho do Senhor? O caminho do Senhor aqui é a vontade de Deus. Significa que havia um conhecimento, nesta época, do próprio Deus revelando aos homens, de alguma forma, a sua vontade. Tanto que, com respeito a Abraão, Deus disse, olha, eu conheço Abraão e sei que ele vai ensinar os meus caminhos, vai ensinar os meus preceitos, a minha vontade aos seus filhos, aos seus netos. Mas não tinha lei escrita. Mas, de alguma maneira, aparece aqui, né, uma exigência de conduta da parte do Criador, que tinha todo o direito de exigir das suas criaturas, tá? É óbvio que Deus, por ser santo, e é coerente com a sua santidade, coerente com o seu caráter, deixar o homem livre para seguir a sua vontade ou não, para seguir os seus caminhos ou não. Mas não quer dizer que o fato do homem não seguir os caminhos do Senhor, que esses homens não serão julgados, né? E Deus vai julgá-los segundo a luz que eles tiveram, segundo a revelação que eles tiveram, como diz o texto em Romanos. O mesmo Gênesis, observe, Gênesis capítulo 26, versículo 5, olha o que está dito aqui, 26, 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o quê? O meu mandamento. O que mais? Os meus preceitos. E o que mais? Os meus estatutos. E o que mais? As minhas leis. Abraão
Aqui é muito tempo antes, mais de 4 séculos antes da lei de Moisés. O texto está falando de voz do Senhor que ele obedeceu, está falando que ele guardou o mandamento do Senhor. Que mandamento foi esse? Mas Abraão teve conhecimento disso, do mandamento do Senhor, de alguma maneira. Os preceitos do Senhor foram revelados, os estatutos do Senhor foram revelados e as leis do Senhor foram reveladas. De que leis são essas? Pois é, observe que Paulo diz que a lei de Moisés vem para caracterizar a desobediência, para registrar, de fato, em lei, a desobediência. Mas não quer dizer que antes da lei escrita, né, não havia os preceitos do Senhor sendo revelados e os homens sendo convidados, né, a se ajustarem a essa conduta revelada. E Deus vai cobrar disso. Agora, quem teve a lei mosaica, tá, vai ser julgado segundo a lei, tá? Vai ser julgado segundo o que está escrito ali. Então, essa economia pré-mosaica, ela foi regida pela lei inerente e mais esses preceitos aí, mandamentos e leis que de alguma maneira o Senhor Deus se revelou, o Senhor Deus revelou para os hebreus, né? É importante que a gente raciocine bastante esse versículo 12 de Romanos 2, porque há muita confusão, né? As pessoas acham que se alguém nunca ouviu falar do Evangelho, essa pessoa vai chegar diante de Deus e vai ser salva por causa disso. Não! Toda a humanidade já está perdida, queridos. Não é o fato da pessoa não ter ouvido o Evangelho que vai lhe dar direito à salvação, porque salvação é só através da fé em Jesus Cristo. Ah, mas a pessoa não ouviu falar de Jesus. Tudo bem, mas ela já estava condenada. Agora, ela não vai ser julgada segundo o que ela não ouviu. Ela vai ser julgada segundo a luz que ela teve de alguma maneira. Agora, o julgamento não vai ser para dar salvação para ela, porque salvação é só através de Jesus. O mundo está posto assim. E, portanto, o Senhor revelou a sua verdade exatamente dessa maneira. Por isso que é urgente, querido amigo, querido irmão, é urgente a obra missionária. É urgente a gente deixar de gastar dinheiro com mediocridades e investir pesado na obra missionária. Investir pesado, porque as pessoas precisam saber o risco que elas estão correndo sem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Temos que nos esforçar, nos desdobrar, investir, botar dinheiro no bolso, tirar o dinheiro do bolso, já que os sistemas religiosos são avarentos. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, vamos fazer isso, vamos ouvir a voz do Santo Espírito. Eu duvido, se nós nos colocarmos na presença do Senhor, se nós orarmos, tivermos comunhão com o Espírito de Deus, se Ele não vai nos dirigir em direções que culminem em vidas salvas, resgatadas pelo sangue de Jesus. Sempre essa vai ser a direção do Santo Espírito de Deus. Mas estamos, lamentavelmente, num século que as lideranças não oram mais, que nós não estamos mais orando, não estamos contando mais com intimidade, não estamos mais fazendo questão de intimidade com Deus. Esse é o nosso problema. Estamos investindo em nós mesmos, nas nossas mediocridades, e isso está comprometendo seriamente a obra missionária. Eu quero encerrar dizendo a seguinte frase: o que é que eu estou dizendo ao Senhor quando eu não oro? Hein, queridos? O que é que eu e você dizemos a Deus quando nós não estamos orando? Sabe o que é que a gente está dizendo? Deus, não se meta na minha vida. É isso que estamos dizendo. Bom, próxima semana a gente continua. Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco. A paz do Senhor para todos.